Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre liderança feminina sem burnout. Você aí de casa sabe o que é? Não sabe? Já fica aqui nesse podcast de hoje. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, hoje estou com a Selma. Ela que é mestre em engenharia e líder há mais de 20 anos em grandes empresas internacionais. Hoje trabalha também como consultora para uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, mentora e palestrante. Selma, gratidão por você estar aqui no Natcast, né? Por falarmos sobre esse tema liderança aí feminina sem burnout. Para a gente iniciar, fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho, o que você faz hoje. Nath, muito obrigada. Um prazer estar aqui, uma alegria. Obrigada mesmo pelo seu trabalho. Isso é muito importante a gente divulgar, né, esse tipo de informação. As pessoas não sabem direito, às vezes caem nessa armadilha aí do burnout sem nem saber para onde está indo. Bom, sobre mim, né? Eu sou a Selma Elcadre, sou mãe do Léo, esposa do Alexandre, tenho 51 anos e trabalho já há mais de 25 anos como no mercado corporativo. Sim. Comecei aqui no Brasil, numa empresa de telecom, como estagiária, e fui até um cargo de liderança nessa empresa, quando meu marido foi transferido para a Alemanha. Eu pedi demissão, fui com ele. Lá eu achei que eu ia encontrar um trabalho facilmente, mas não foi bem assim, eu tive que começar tudo de novo. Então, aprendi a falar alemão, fui fazer um mestrado para conseguir um estágio de novo, eu já tinha mais de 10 anos de experiência aqui. Fui ser estagiária de novo, mas foi aí que eu aprendi que uma habilidade do líder muito importante é saber ouvir. Sim. Porque eu tinha que ir nas reuniões, imagina, sem falar nada, eu era estagiária. Então, foi um processo muito enriquecedor para mim ter voltado, Sim. sabe? É como se eu tivesse vivido duas vidas. Aí lá na Alemanha, eu entrei numa empresa grande também, automobilística, enorme, e eles, para você ser líder, eles exigem que você faça uma prova. Então, assim, eu comecei lá como engenheira júnior de novo, Sim. e aí fui até eu ser nomeada para fazer essa prova. Quando eu fui fazer essa prova, eu estudei inteligência emocional, liderança, neurociência, toda essa parte de comportamento humano e me apaixonei pelo tema. Eu passei na prova por unanimidade. Sim. E fui, assim, tinha resultados muito bons mesmo, graças a Deus lá. E até que um dia a gente resolveu voltar para o Brasil. Agora eu moro aqui, mas ainda trabalho para eles lá. E quando eu voltei, eu resolvi começar esse projeto de mentoria, de palestras, para divulgar essas informações e ajudar outros líderes a terem uma vida mais leve, mais tranquila, com resultados, com performance, trazendo o que a empresa precisa, né, para a equipe também crescer, mas assim, tendo uma vida com saúde mental, porque eu já caí nessa armadilha. Olha só. E agora eu quero evitar que outros caiam, porque não é nem um pouco interessante ficar naquele lugar. A saúde mental, ela é 100% essencial, né, Selma? Sim. A gente, sem saúde mental, a gente não é nada, né? Sim. Então, eu fiquei 6 meses sem trabalhar por esse problema. E foi no meu caminho de volta que eu desenvolvi esse método. Uhum. Depois, quando eu voltei, eu continuei trabalhando lá, mas quase 3 anos, com projetos grandes também, porque eu queria provar para a empresa, olha, eu voltei, eu não sou café com leite, né? Não é porque eu tive esse problema que eu vou, não. Eu voltei com projetos grandes, com responsabilidade, com coisas difíceis tanto quanto antes, mas com outro olhar, sabe? Porque eu tinha muita habilidade em trabalhar com a minha equipe, mas eu tinha dificuldade em dizer não, dificuldade em colocar limite. Então, assim, eu, com a minha liderança, eu tinha, assim, uma postura muito de, sabe, de assumir tudo, e também com a minha equipe eu também aprendi muito também a delegar mais, a cuidar mais assim, dos papéis, das responsabilidades. Foi muito enriquecedor, assim, foi muito sofrido, claro, Sim. mas eu aprendi demais. E como que foi para você, Selma, assim, os maiores desafios que você teve lá
E quais foram os aprendizados que você tirou de lá? Como você falou, né? Você teve bastante projetos grandes nas empresas. E o que foi também esses projetos? O que você levou do Brasil, né? Sim. Para lá, para a Alemanha? Sim, Nath, eu acho muito interessante essa pergunta, porque assim, todo mundo fala, nossa, mas você voltou da Alemanha para o Brasil, todo mundo quer fazer o caminho Sim, contrário. Eu falo, gente, é muito bom você morar fora, foi muito bom para mim, assim, nós sim. fomos para lá para ficar 1 ano, ficamos 14. Caramba! Fomos em 2, voltamos em 3, graças a Deus, né? Assim, meu filho nasceu lá e foi o maior Ai, que presente, a minha legal. maior realização, com certeza. E assim, o que eu mais aprendi, o que eu vejo, que a gente leva, o Brasil pode ter várias nacionalidades numa sala de reunião, porque eu fiz projetos, né, para os Estados Unidos, para a Aham. Índia, para a China, para África do Sul, para o Japão, México, vários países, né? Porque a Alemanha é a matriz. Então a gente implementa sistema no mundo inteiro, né? Inclusive na própria Alemanha, claro. E assim, o que eu percebo que a gente leva é essa nossa agilidade, nossa flexibilidade, nossa alegria assim, a gente tem vida. Eles falam isso, eles falam, é gostoso trabalhar com você porque você tem vida, né? Então, Sim. em alemão fala macht Spaß, quer dizer, é divertido, é gostoso, é prazeroso. E a gente leva isso, a nossa flexibilidade, nosso jeitinho também, que muitas vezes a gente fala disso como uma coisa negativa. Improviso para o alemão é muito negativo, porque o alemão se prepara, né? Mas, por mais que você planeje, a realidade vai sair de uma forma um pouco Diferente. diferente. Então, sempre você também vai precisar disso. Mas eu não estou falando que isso é bom, né? Eu aprendi lá assim, o valor do planejamento, o valor do preparo. Que o E brasileiro, assim, temos um planejamento, mas é tudo muito, como pode dizer, às vezes em cima da hora, né? sim, a gente é mais amador na questão do planejamento. Eu acho, assim, eu trabalhei aqui, né, durante 15 anos Sim. e então eu consigo ver bem a diferença, né? E eu adoro trabalhar, assim, eu gosto muito de trabalhar aqui também e tenho meus mentorados aqui, tenho, assim, né, que eu amo todo mundo, mas trabalhar com os alemães, para mim, eu sinto assim uma facilidade, uma alegria pela mentalidade deles. É muito difícil alguém levar alguma coisa pelo lado pessoal, sabe? Então As- eles têm essa diferença aí. sim, é uma questão muito profissional. O alemão separa muito bem as coisas. Né? Isso é uma coisa que talvez a gente precise aprender a profissionalizar a nossa comunicação, né? A ter uma discussão no plano das coisas, dos fatos, e não no plano das pessoas, né? Sim. Ô, Selma, e como que é pra você, assim, o que você caracteriza como burnout, né, dentro das empresas, do corporativo, na liderança, e como que você pode não cair nessa armadilha, né, que a gente tá falando também sobre saúde mental, Sim, que é o sim, que você falou, que você passou, né, um momento aí que você não tinha saúde mental. O sim, que você pode falar pra gente sobre isso? sim. Olha, o burnout, ele é uma exaustão, né? Ele é assim a pessoa fica totalmente exausta e com uma depressão devido ao trabalho. Se você for ver os estudos e até na prática mesmo, na minha experiência, eu percebo assim que as pessoas que caem nessa armadilha são as pessoas que mais querem entregar, são aquelas que são responsáveis, que assumem, sabe? Que puxam a Pega tudo. responsabilidade. E então, normalmente, quando você perde uma pessoa assim, essa pessoa ela faz falta mesmo para a empresa, para o time. Então, é um papel do líder, que agora eu vejo isso com muita clareza, é um papel do líder cuidar dos seus colaboradores. A gente precisa identificar, porque assim, tudo que a gente gosta, a gente tende a fazer demais. Você concorda? Sim. E quem gosta de trabalhar, que por exemplo é o meu caso, eu gosto muito de trabalhar, eu sonhava desde criança, eu brincava com papel, fingia que era máquina de escrever. Então, assim, eu gosto, então eu tendo ao quê? A fazer demais. Qual que é o plano para não cair nessa armadilha? Falando muito rapidamente, né? Porque a gente tem ferramentas, a gente tem várias coisas até para ver, né, como que tá seu, assim, como se organizar.
Mas, assim, muito rapidamente, o que a gente pode fazer? A gente precisa entender que a gente não precisa carregar o mundo nas costas, tá? Cada um tem que ter o seu pacote para carregar. E é papel do líder distribuir papéis e responsabilidades e fazer com que todos saibam qual é a expectativa em relação a eles, certo? Então isso é muito importante. Eu como líder, eu não posso querer resolver tudo. Eu não tenho que ter todas as respostas. Muito pelo contrário, eu contrato as pessoas para me trazerem respostas. E às vezes o líder ele se perde, ele acha não, ele me perguntou, eu que tenho que responder. Não, ele me trouxe esse problema, eu que tenho que resolver. E não é assim. Uhum. Quando você leva um problema para o seu líder, você tem que levar opções, você tem que. E se ele não traz, é papel do líder desenvolver as pessoas e falar: tá bom, mas o que a gente pode fazer sobre isso? Mesmo que você saiba, a pessoa precisa se desenvolver. O líder ele trabalha através das pessoas. Então, é um erro muito comum achar que, assim, eu preciso resolver tudo sozinha. Outra coisa, eu preciso aprender a dizer não também para os superiores, entende? Tem que existir um planejamento. Então eu falo, o líder ele precisa saber planejar, ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber se controlar emocionalmente e ele precisa saber liderar e propagar a cultura organizacional que ele quer que a empresa tenha. Nesse caso, assim, se eu não sei dizer não, se eu não sei argumentar com os meus superiores e falar, ó, eu tenho 5 projetos, meus colaboradores estão Sim. todos trabalhando 100%, você quer me dar mais uma coisa, o que que vai sair? Entendeu? Muitos líderes não fazem isso, não sabem negociar. Ô, Selma, e por que que muitos líderes têm essa dificuldade tanto de falar não para os superiores e muitas vezes também de delegar as tarefas? Então, isso é uma pergunta muito interessante, Nath, porque assim, eu falo, delegar é essencial, né, Sim, para o líder. Ele tem que saber o que delegar, tem papel que é estratégico, que é dele, tem atividade que é operacional, que não é dele. Ele tem que saber delegar. Às vezes, até algumas coisas estratégicas também, a gente precisa ver, né, caso a caso. Mas delegar não é delargar, entende? sim. E o que eu vejo é que, às vezes, até mentorado meu mesmo, eu falo assim, Selma, mas você não falou para eu delegar? Eu deleguei, a gente, mas delegar não é delargar. Deixar de lado, né? O que você não controla, você não gerencia. O que se está fora do seu controle, você não está fazendo a gestão daquilo. Então, assim, dependendo do nível de maturidade do seu funcionário, e isso também é papel do líder saber e conhecer cada um, você tem que pegar na mão, você tem que deixar mais livre. Mas assim, cada vez que você delega uma atividade, você tem que colocar pontos de controle ali. Se fizer a coisa de uma forma organizada, não sobrecarrega. O que eu vejo muito, porque eu recebo muita gente com dificuldade e tal, o que eu vejo muito é que às vezes não falta às vezes não é que é uma carga absurda de atividade. Todo mundo tem um monte de coisa, todo mundo está na correria, todo mundo está. Isso não tem dúvida. A gente trabalha num nível de estresse, num nível de entrega muito maior do que alguns anos atrás. Por causa da velocidade das informações, né? Sim. Tudo isso. Mas assim, muitas das vezes é uma questão de você se organizar, de você aprender a dizer não. Por que o líder não consegue dizer não? Você falou. Porque isso é uma questão do ser humano. A gente tem dificuldade de dizer não, porque a gente tem uma necessidade de aprovação. Inclusive, esse é um dos casos. Falei que ia bater, né? Esse é um dos casos de problema com burnout. O que a gente acostuma? Quando Então, peraí. Então, o burnout ele pode estar ligado também nessa parte da pessoa não saber dizer não. Sim, na necessidade de aprovação. Porque o que acontece, Nath? Quando você é criança, você faz uma coisa, um desenho bonito, sua mãe, seu pai vão lá e fala, professora, fala, que legal, você fez isso tão bonitinho. Aí você tira uma nota boa, ai, que bacana, parabéns. Quando você trabalha, o que você espera do seu líder? Que legal, você fez isso bom, muito bem. Quanto custa para a empresa elogiar? Custa 0. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, gente, os ajustes que a gente tem que fazer às vezes tem custo 0. É só uma questão de colocar uma palavra na boca do líder.
Mas existem líderes que não investem em si mesmos, que não conhecem as ferramentas, que não sabem que dá para trabalhar de uma outra forma. E o que eles fazem? Eles gritam, eles batem na mesa, eles falam que está tudo errado. Ao invés deles procurarem soluções, eles procuram culpados. E aí a pessoa que tem essa necessidade de aprovação mais aflorada, que ela precisa ser aceita, ela precisa ser elogiada, você entende? Ela vai adoecendo. E você acredita que às vezes pode ser mais a mulher espera isso ou o homem também dentro da organização? Porque nós mulheres, a gente adora receber um elogio, Sim. né? Eu acho que assim, se você for ver nos dados estatísticos, as mulheres elas têm mais depressão, mais burnout, mais ansiedade, mas os homens também, porque isso é uma questão do ser humano. Sim. Eu falo que o elogio ele faz milagre. Por que eu procuro assim, quando eu vendo a minha mentoria, eu faço uma seleção antes. Por quê? Porque as ferramentas que a gente usa, elas são poderosas. E se cair nas mãos erradas, as pessoas vão começar a manipular as outras, você entendeu? E não é isso que a gente quer. A gente quer persuasão e não manipulação. Qual a diferença? Quando você manipula, só é bom para você. Persuasão é bom para os dois. Então, persuasão tem a ver com argumento, tem a ver com não elevar o tom de voz, melhorar os argumentos, né? Tudo isso. Agora, o que acontece? O elogio, ele faz milagre por quê? Porque você se sente notado, você se sente... O cérebro, ele é viciado em recompensa. O cérebro de todo mundo, de homem e de mulher. Então, aí tem gente que fala assim pra mim, ai, mas eu vou elogiar, vai me pedir aumento. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Sempre assim. Isso não tem o Ou menor às vezes a cabimento. pessoa também pode acontecer, né? De alguns casos, a pessoa ter essa questão, um receio de pedir um aumento, mesmo sabendo que merece também, né, Selma? Então Isso, tem os dois lados, né? Isso já é uma outra coisa. Existe, claro, você tem que ter um programa nas empresas de desenvolvimento, né? Então, um plano de desenvolvimento, ele envolve também cargos e salários, né? Mas assim, se você está numa função, você é líder de uma equipe, a equipe está recebendo o valor do mercado, tá todo mundo ali para trabalhar, certo? Sim. Quando a pessoa entrega, quando ela dá um passo a mais, quando ela vai além, ela merece, ela tem por direito um elogio. É o mínimo que o líder pode fazer. Você entendeu? É falar assim, nossa, olha isso aqui, você mandou muito bem. Nossa, olha, isso me surpreendeu. Olha, Sim. sabe? Então, até quando você vai chamar atenção, eu ensino isso, falo, quando você vai chamar atenção, você espera uma mudança de comportamento, qual é a chance de você ter uma mudança de comportamento se você chega gritando, brigando? A pessoa vai fazer o quê? Ela vai se defender, ela vai se fechar, ela vai se armar. E a chance dela mudar é muito, muito pequena. Porque que ela vai querer? Ela vai querer arrumar justificativa para aquilo. Agora, se você chega falando assim, nossa, Nath, você faz isso tão bem, o que aconteceu nesse caso aqui que não deu tão certo? A chance de eu te convencer a mudar é muito maior. É claro que depende dos dois, não depende só do líder, né? Sim. Depende de processos, depende de liderança e depende do colaborador. Então, são 3 partes. Eu preciso de um ambiente favorável, eu preciso de um líder que saiba se comportar, que saiba tirar dos outros o melhor deles, e eu preciso de um colaborador afim de colaborar. Ô, Selma, e como que a gente tá falando do burnout, né? A gente sabe hoje que o burnout ele afeta aí milhares de pessoas no mundo corporativo. Mas também como que isso pode afetar a empresa, né? O corporativo. Porque se uma pessoa ela não tá saudável, ela não tá entregando, Sim. né? Eu não sei. Quando eu estive na minha parte aí, né, meio ruim, eu não consegui entregar. Sim. E aí? Como que é eu trabalho pra mim, então é mais fácil lidar, mas como que é nessa questão do mundo corporativo também do lado da empresa, né? Porque a gente às vezes fala muito também da pessoa, o que traz, né, de dificuldade para ela, mas também o que traz de dificuldade para essa empresa quando ela tem aí o líder ou as pessoas que trabalham com burnout, o que pode afetar? Então, as empresas grandes, elas sabem do problema e elas investem em treinamento de inteligência emocional, treinamento dos líderes. Tudo isso por quê? Justamente porque elas querem evitar isso. Porque qual que é a consequência para ela?
É queda de faturamento, é queda de lucro, é absenteísmo, é problema, eu tendo que remanejar gente de outro lugar para colocar. Essas pessoas vão ter uma curva de aprendizagem, elas não sabem fazer aquilo que o outro que ficou doente fazia. Então, assim, se eu tenho uma pessoa, e normalmente essas pessoas são chaves onde elas estão, e elas caem, eu fico com uma peça a menos ali, entendeu? O meu time de 11 agora tem 10, se eu fosse comparar com um jogo de futebol. Sim. Entendeu? Então, se eu evito isso, é muito mais barato, as empresas perceberam isso, é muito mais barato evitar do que corrigir. Por quê? Porque aí essa pessoa vai ficar fora, eu vou ter que assumir esses custos, Sim. né? E principalmente lá fora existe multa, o convênio vem em cima da empresa, tem um monte de leis para isso, mas agora aqui no Brasil a gente também está evoluindo, que aprovou, né? Aprovaram uma lei nesse sentido. Então, assim, existem várias consequências para a empresa que não são, no fim das contas, não são. Elas impactam diretamente no bolso do empresário. E é por isso que eu penso que é tão importante esse trabalho aqui no Brasil. Porque o empresário ele precisa entender que ele tem que cuidar do colaborador dele. E o colaborador dele vai cuidar do cliente dele. Os livros dizem isso. Os livros desses papas da administração, eles falam: você quer cuidar do seu cliente? Você quer que o seu cliente esteja satisfeito? Cuida do seu colaborador. Eu posso perguntar para você, Nath, quando você vai no médico, você prefere que o médico tá feliz ou triste? Feliz? Óbvio, né? Quando você vai numa loja, a pessoa te trata carrancuda, mal-humorada, você vai voltar? Nunca. Então você mesmo está dizendo para mim gente. que o comportamento da pessoa no relacionamento com o cliente impacta diretamente no resultado de vendas. Entendeu? Sim. A felicidade é diretamente proporcional ao lucro da empresa. A felicidade do funcionário. E as empresas grandes entenderam isso. Eu fui para a Alemanha em julho, eu falei isso num outro podcast. A gente tinha uma semana todo mundo lá. E a gente do mundo inteiro, né? Que a equipe é do mundo inteiro. Foi todo mundo para lá, uma semana on-site week. Beleza. A empresa tirou uma tarde e mandou a gente passear. Mandaram a gente andar de barco. Olha, depois a gente comeu pizza. Todo mundo junto. Por quê? Porque os problemas dos projetos não são as informações, os temas, as coisas. São as pessoas. Se eu tenho uma conexão humana, o meu projeto flui. Então é muito importante ter esse desenvolvimento eu acho que tanto da área da saúde mental como desenvolvimento pessoal da equipe na empresa, né, Sim, Selma? sim, e as empresas grandes investem nisso. E as pequenas precisam enxergar esse potencial, porque na verdade as pessoas ficam querendo, não, eu quero lucro, eu quero vendas, eu quero isso, eu quero. Tá bom, mas como que você chega lá? Sim. Tendo uma liderança capacitada, tendo colaboradores satisfeitos. Entendeu? Não é ser permissivo. O líder se confunde muito. O líder acha assim, então eu tenho que ser bonzinho. Não, não é você ser bonzinho. É você ser profissional, ter uma comunicação profissionalizada e enxergar o ser humano por trás do seu colaborador. Porque é esse ser humano que vai te trazer o resultado. Sim. E a gente precisa de pessoas, né? As empresas precisam de pessoas. Sim, é tudo sobre pessoas, no fim das contas. Os clientes são pessoas, os colaboradores são as pessoas, é tudo sobre pessoas. Ô, Selma, e no seu ponto de vista, assim, como você trabalha fora e aqui no Brasil, qual é o maior, assim, erro que os líderes cometem lá fora e aqui no Brasil? Você consegue diferenciar de um para o outro? Consigo. Assim, aqui no Brasil, o que eu vejo ainda, infelizmente, é muita. Assim, essa questão que eu acabei de falar, né? Assim, 50% das empresas que abrem no Brasil, Nath, fecham antes do segundo ano. Por quê? Porque o dono cansa. São pequenas empresas que o líder normalmente é o dono e ele não pode clonar ele mesmo nas posições que ele precisa para crescer. Então chega uma hora que ele não investe em si mesmo, ele não conhece as ferramentas, ele faz o quê? Ele cansa e fecha. Então, aqui no Brasil, o que eu vejo que é o maior erro é você achar que você tem que fazer tudo da sua cabeça, entendeu? Você tem que se capacitar, você tem que estudar desenvolvimento humano.
Você tem que entender das ferramentas, tem que investir em você para você poder. Então, eu, assim, agora, né, isso do pequeno, médio empresário. Agora, das grandes empresas aqui, que eu já trabalhei, os erros dos líderes. Tem que ter desenvolvimento emocional, controle emocional, né? Tem muito líder que não consegue enxergar que o problema às vezes está nele, né? Mas o Exatamente. maior problema que eu vejo aqui é que a gente procura mais culpado do que solução. A gente tem que essa energia que a gente gasta procurando culpado, a gente tem que economizar e buscar a solução. Entender por que aconteceu aquele erro, qual foi a falha no processo que ocasionou aquilo, entendeu? Mas em vez de ficar apontando o dedo, buscar a solução e cuidar para que aquilo não aconteça mais. Acho que aqui no Brasil é isso. Lá fora, a gente já tem essa mentalidade de buscar solução, de ter uma comunicação mais profissionalizada, mas ainda existem também alguns pontos, claro, né, que podem melhorar, como também essa questão emocional, né, da própria Sim. pessoa. Porque eu vejo muita gente, Nath, muito boa tecnicamente, que não sai do lugar porque não tem inteligência emocional, não sabe se comunicar, não sabe argumentar, briga, perde o controle, entendeu? Então eu acho que isso é no mundo inteiro, isso é do ser humano, a gente precisa se desenvolver como ser humano. Né? Mas na parte da liderança, não tem como negar que lá fora a gente está mais preparado do que aqui. A Sim. gente está num grau de evolução, se você for ver até pelos anos, né, de vida que eles têm, que a gente foi descoberto em 1500, a gente é muito mais novo, é um país mais novo, então a gente está ainda caminhando para isso. Lá eles têm uma forma muito mais estruturada, tem leis, tem, né, outra mentalidade no sentido do respeito ao colaborador. Então, você vê muito que falta, tanto aqui no Brasil como lá fora, as pessoas terem mais inteligência emocional. Sim. O Goleman, que é o pai da inteligência emocional, né? Ele fala que 80% do seu sucesso está relacionado à sua inteligência emocional e só 20% à cognitiva, a parte técnica, né? Uhum. Eu não vejo assim. Eu acho que é um pouco assim, porque eu sou engenheira, eu trabalho com projetos extremamente, né, técnicos e tudo. Então eu vejo a técnica como muito importante também. Mas eu colocaria 60-40. Porque a inteligência emocional, ela é essencial. Hoje em dia, se você quer ser engenheiro porque você acha que você vai trabalhar com máquina, errou. Você vai trabalhar com gente. Os Verdade. projetos são cada vez mais interdisciplinares, né? Multidisciplinares, internacionais. E a gente precisa de competência intercultural, a gente precisa de inteligência emocional, a gente precisa saber convencer as pessoas e se controlar. Tudo é uma questão de aprender, dá para aprender tudo. E é como eu falei, aqui no Brasil a gente tem, sim, líderes, né, emocionalmente inteligentes, lá também, mas eu vejo mais lá do que aqui ainda. Por que que você decidiu, né? Você tem a sua formação de liderança e de inteligência emocional. Qual foi, assim, o insight que você falou: "Preciso estudar sobre liderança"? Foi para você ou você quis agregar isso no seu trabalho dentro da empresa? Então, Nath, eu já estudo isso há muito tempo, né? Desde a época da FEI eu já fazia, né, alguns cursos e tal, mas era uma coisa muito tímida ali. E quando eu assumi um papel de liderança aqui no Brasil, eu fazia da minha cabeça as coisas, da minha intuição. Uhum. Quando eu fui para a Alemanha, que eu comecei tudo de novo, quando eu fui nomeada para fazer a prova, eu falei, bom, eu tenho que fazer uma prova em alemão, né? De inteligência emocional, liderança, neurociência, caía tudo, porque é um dia inteiro que você fica, tem até teatro, tal, que você faz, como uma conversa de mudança de comportamento, de feedback, e uma entrevista bem detalhada. Então eu pensei, ou eu estudo isso, né? Ou eu não vou saber nem usar as palavras em alemão para falar. Então eu comecei por causa dessa prova. Só que a hora que eu vi que a maioria das coisas que eu fazia tinha um nome técnico, uma coisa por trás e que eu poderia usar aquilo intencionalmente e não só, sabe, por intuição, eu falei, opa, aqui tem um potencial muito grande. Sim. E aí eu comecei a ver. Só que depois que eu fui nomeada gerente, depois de um tempo que eu caí nessa armadilha do burnout, eu percebi que tinha ainda um
uma necessidade para os líderes mesmo de se blindarem dessa possibilidade, porque é muito sofrimento que a gente pode evitar, entende? Exatamente. E aí eu falei, não, eu preciso estudar isso de uma forma, e assim, se você for olhar para minha história, eu tenho uma história assim que quando você olha para trás você fala, não, eu não acredito que ela conseguiu isso, entendeu? Então eu tenho certeza que Deus me ajudou demais e que ele não fez isso para eu guardar para mim. Eu sempre senti que eu tinha que contribuir de alguma forma. Mas estudando propósito, estudando tudo isso, eu cheguei à conclusão de que, olha, eu tenho toda essa bagagem que agora eu tenho que usar para evitar que outras pessoas passem por esse sofrimento que eu passei, para encontrar essas saídas. Então, eu quero dar as saídas prontas, sabe? Sem a pessoa ter que passar pelo que eu passei. E você sempre quis ser engenheira, Selma? Então, eu Eu não já sabia. tive vontade de ser engenheira, mas o meu é pro lado civil. Ai, mas que bacana, não Nath. fiz. Então, olha, quando eu era criança, eu ficava vendo aquelas, sabe, filme, novela, com aquelas mesas enormes de reunião, Sim. com aquelas mulheres, sabe, com a mala, viajando e decidindo coisas difíceis. Eu queria isso, eu sonhava com isso, sabe, com viajar o mundo e trabalhar, mas eu não sabia o que era, que profissão era essa. Sim. E quando eu estava no terceiro colegial, meu pai queria muito que eu fizesse medicina. Ele falava que é a profissão mais nobre de todas, né? E é mesmo, né? Sim. Assim, você cuidar da saúde do ser humano. E eu prestei medicina na USP e na Unicamp, só que não era isso que eu queria, eu não sentia no meu coração. Aí na escola tinha um teste vocacional. E a psicóloga falou assim, ó, não tem outra coisa para você, é ciências físicas e negócios. Meu filho faz FEI, presta FEI que ainda tá aberta a inscrição. Aí eu prestei engenharia na FEI e em Lins. Passei nas duas, né? E aí meu pai falou, não, já que você vai fazer, então vai para São Paulo, que lá tem mais oportunidade de emprego e tal. E aí eu vim, e eu me lembro exatamente do dia que eu tava lá na Alemanha, numa sala de reunião enorme, com um monte de gente discutindo projetos muito, né, de milhões de euros, e eu olhei pela janela, começou a nevar, assim, que era o que simbolizava para mim estar fora, né? Sim. E eu pensei, puxa vida, eu realizei meu sonho. Que legal. É muito bom isso, né? Porque a gente sempre tem essa história por trás do porquê que você decidiu, né, seguir aí por essa profissão. E você, assim, trabalha aqui, trabalha fora. Qual que você prefere? Você prefere trabalhar com os brasileiros ou você prefere trabalhar com o pessoal da Alemanha, Selma? Essa pergunta é pegadinha. E eu tenho uma curiosidade que eu quero perguntar aqui ainda, hein? Não, Nath, é assim, ó. Eu adoro trabalhar com os alemães, não posso esconder, eles sabem disso, por isso que eu acordo 4 horas da manhã, eu me esforço, sabe? Para ficar com eles, porque quando eu vim para o Brasil, eu decidi voltar por N motivos, mas quando eu pedi demissão, foi como se eu tivesse tirado uma parte de mim, porque foi muito difícil de eu conseguir tudo aquilo. E assim, eu tinha uma sensação de que eu era ouvida, de que as pessoas queriam saber o que eu tinha para falar, sabe? Eu me sentia muito bem lá. Sim. E para eu sair foi difícil. Então, eu consegui trabalhar com eles de volta, é um pouquinho da Alemanha que eu tenho aqui, sabe? Mas eu quis voltar para cá porque eu adoro, eu quero viver aqui, eu quero que meu filho cresça aqui, eu quero que a gente tenha, sabe, o mesmo tipo de sentimento em relação às coisas, porque a cultura, ela te afasta emocionalmente, de uma forma ou de outra, né? Quando você... É que é outra cultura, né, Selma? Eu falo que é outros costumes, outra cultura. Sim. Então, quando você nasce lá, no meu ponto de vista, né, você nasce já naquela cultura. Agora, quando você é de uma cultura, você vai para outra, eu acho que fica meio bagunçado, né? Então, eu gostava muito, eu sempre pensava assim, não, eu não vou mais voltar. Mas minha mãe ficou doente, minha sogra também. A gente vai amadurecendo e a gente vai dando valor também para outras coisas, né? E então eu acho que foi muito bom a gente ter voltado. A gente acha assim que foi a melhor coisa que a gente fez, inclusive porque eu enxerguei um propósito nisso, que é ajudar as pessoas daqui, né, a melhorar. E eu acho que até também as empresas que você trabalha aqui, você pode trazer a sua experiência que deu certo lá e você pode acrescentar aqui também para os líderes, né? Sim, exatamente. Então eu vi um propósito nisso. Então eu adoro trabalhar com as empresas daqui também,
Porque eu vejo como um propósito, Nath. Então, assim, não é que uma eu gosto mais e outra eu gosto menos, é diferente. Porque lá eu entrego a Selma, engenheira, gerente de projetos, profissional, consultora. Eu vou, levo solução prática do projeto, da Uhum. implementação. Claro que eu uso todas as ferramentas que eu ensino, né? Sim. Com a minha equipe, com as pessoas, com todo mundo, com a equipe que eu trabalho, com o time, né, que eu tô inserida. E aqui eu levo o quê? Eu levo tudo que eu aprendi lá. Então, assim, eu me apego demais às pessoas daqui também. Porque eu falo, os meus mentorados, eles são importantes para mim. Entendeu? O sucesso deles é uma confirmação para mim de que o que eu tô fazendo está dando certo. Então, assim, é muito gratificante para mim os dois. Eu não quero deixar nenhum e nem outro para Nenhum. lá. Eu quero ficar com os dois. E é bom que você consegue, né? Porque hoje a gente faz muito online, né? A gente É. trabalha muito no online. É, e falando de liderança feminina, inclusive, sem burnout, que é nosso título, uma coisa também que eu queria mencionar que me ocorreu agora. Uhum. Tem muita mulher que acha que não pode ter filho, que não pode ter Sim. família, que precisa ser profissional e não pode, para ser profissional, não pode ter nada disso. E isso não é verdade. Sabe, essa técnica das escolhas limitadas, ela precisa ser revista, porque a gente pode sim ser profissional e ter uma família. E eu sou a prova disso. Sabe, você tem que saber priorizar, saber se organizar. Claro, priorizar o que tem prioridade. Eu sempre falo, meu papel de mãe, ninguém pode substituir. Fazer por você, E né? tem coisas na empresa também que tem que ser eu. Então, sempre você tem ali 5 possibilidades de estar em 5 lugares diferentes. Você tem que ver qual lugar que é o meu agora. E qual lugar que outra pessoa pode estar por mim. Entendeu? E se você pensar assim, né? A mulher, ela precisa entender que ela pode sim ter família Uhum. e ter uma carreira profissional bem-sucedida. Isso não é assim, não é impossível, não é, e nem é tão difícil também. Dá para Sim. fazer. Ô, Selma, uma curiosidade minha, que eu acho que pode ser de quem nos assiste também. O pessoal fala muito que o Brasil não é valorizado, né? Tanto em questão, às vezes, de serviço, de cargo, de valores também. Como que é lá fora? Você sente que o pessoal de fora, que o pessoal fala, eu vou embora do Brasil, vou para pro exterior que paga mais, né? Como que é isso lá fora, no seu ponto de vista, como você morou e viu? O custo de vida lá é mais ou menos como o Brasil, é diferente, é mais caro, mais barato, você ganha mais, mas também tem um outro custo de vida. Como que foi essa experiência para você? Assim, lá, se você converter, né, você vai, claro, ganhar mais, porque o euro é 5, 6 vezes, né, o Uhum, real. Mas assim, lá você também gasta em euro, né? E lá, principalmente assim, na Alemanha, é um país que ele tem uma política de, assim, todo mundo, todas as profissões pagam muito bem. Então, não é assim que qualquer você. profissão. Não é assim que você vai ter uma diferença. Sabe, qualquer profissão, você pode ter uma vida boa, fazer férias uma vez por ano, entendeu? Uhum, Não é como aqui que é tão diferente. Eu acho assim, o Brasil também remunera bem, dependendo da qualidade do profissional. É claro que aqui talvez a gente tenha que se esforçar um pouco mais, né? Mas também a recompensa aqui é maior. Porque assim, como lá todo mundo tem mais ou menos o mesmo padrão, entende? Você vai ficar bem lá e vai ser aquilo ali, né? Se você for trabalhar numa empresa, eu tô dizendo. Claro, a não ser que você seja gerente, você tem bônus, você tem um monte de coisa que aqui também sim. você tem. O que eu acho que é diferente é a quantidade. Por exemplo, a Alemanha, ela precisa de profissional. E aqui a gente tem profissional sobrando. É, E é isso que faz o salário talvez subir um pouco lá e descer um pouco aqui, que é a oferta e a procura, né? sim. Então, assim, nesse ponto, eu acho que a gente tem empresas grandes, a gente tem um monte de possibilidade de empreender também. O Brasil tem um monte de dores que precisam ser saradas. Eu vejo o Brasil assim, o que eu percebo, o que eu acho que é muito importante mencionar, é que assim, a gente só fala das nossas coisas ruins. Na televisão, nas escolas, em todo lugar. A gente só fala, o Brasil é ruim por isso, isso, isso. E ele é bom por quê? O Brasil tem muita coisa boa.
O Brasil tem um povo que sabe se relacionar, que aprende inteligência emocional desde o primeiro ano de idade. A gente, né, principalmente no interior, mas em São Paulo também, a gente tem uma cultura de se relacionar, de conversar, de falar as coisas, de sentir as coisas. Sim. A gente não fica racionalizando tudo. Então a gente consegue desenvolver nossas emoções também. E isso é uma coisa que ninguém fala, ninguém valoriza. E é o que eu falei. 60% do seu sucesso, na minha opinião, do Goleman 80%, é da sua inteligência emocional. Então, eu acho que aqui tem muita coisa boa, a gente tem essa alegria, a gente tem que cultivar isso, sabe? E a gente precisa entender que para a gente melhorar nossos salários, nossa economia, assim, o que acontece no Brasil como um todo, a gente tem que melhorar a gente, a casa da gente, sabe? Começar Sim. pela gente. Por Porque se dentro, todo né? mundo pensar assim, vai chegar uma hora que a gente vai estar num nível, né, da Europa, dos outros países. Mas aqui a gente fica, eu acho que isso está muito mais na cabeça da gente. Porque quando eu cheguei lá, eu pensava assim, Nath. Pensava, nossa, mas eu vim do Brasil, vou falar alguma coisa? Eu que vou arrumar uma solução para isso. Só que como eu sou muito espontânea, a hora que eu vi, eu Já falava, tinha não vou falado. falar, não vou falar, não vou falar. A hora que eu vi, eu já tinha falado. E aí foi isso que começou a me dar aceitação, as pessoas começaram a me envolver nas coisas, Sim. porque, né, achavam que o que eu estava falando fazia sentido. Então, assim, a gente tem faculdades ótimas, a gente tem profissionais ótimos. Por a gente viver num ambiente de instabilidade econômica, financeira e tudo, a gente cria um jogo de cintura que é difícil quem tem, né? Então eu acho que tudo isso contribui para que o profissional brasileiro consiga ter sucesso onde ele quiser. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é acreditar nele. Sim. Fala um pouquinho pra gente o que é sua mentoria, né? Para quem está nos assistindo, que tiver interesse em entrar em contato com você, como que funciona, quantos meses, como que é essa sua proposta, Então, eu Selma? tenho várias possibilidades, né? Lá no meu Instagram é @selmaeucadre, tudo junto. Na bio, eu tenho um link que cai lá no site. Então, a primeira possibilidade que a gente tem a primeira turma que eu fiz presencial, eu chamei uma equipe de filmagem, eles gravaram tudo, cortaram em aulas de 20 minutos cada e eu disponibilizei na Hotmart. Então, eu tenho essa mentoria que é de aulas gravadas, né? Que a pessoa, quando ela adquire, ela entra num grupo que ela tem acesso a mim direto, para ela ter todo tipo de suporte, tirar todas as dúvidas, né? E os primeiros que estão entrando agora, eu estou dando até 1 hora de mentoria individual comigo. Legal. E aí eu tenho um outro produto, né? Que é uma mentoria individual, né? Que dura 6 meses com acompanhamento de mais 6. Que a pessoa também pode contratar, mas aí é claro, de acordo com a minha disponibilidade. E eu tenho uma mentoria que eu estou agora estruturando, que eu vou ver a semana que vem ou na outra se eu divulgo, mas que eu já estou te falando aqui em primeira mão, que quando for para o ar já deve estar na hora de divulgar, que vai ser uma em grupo com encontros online. Legal. Porque até hoje eu fiz em grupo com encontros presenciais lá na minha cidade. E assim, tive um feedback muito positivo, né? E assim, médicos, dentistas, empreendedores. Eu tive um público bem bacana, assim, assim, pessoas que estavam mesmo querendo, né, se desenvolver e me deram um feedback muito bom. Então, eu falei, bom, se eu tiver um grupo que a gente se encontra uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, online, que a gente possa caminhar junto e falar de liderança, inteligência emocional, comunicação, planejamento, por que não falar de vendas, né? Ótimo. Eu fui professora de neurovendas no MBA aqui, em Minas Gerais. Então, assim, existem muitos temas que a gente pode abordar e se a gente for caminhando junto, eu acho que dá um suporte para todo mundo, porque eu vejo também que o líder, ele caminha muito solitário, sabe? Sim. Porque ele não pode, se o líder faz isso, por favor, não faça. Não pode chegar para uma pessoa da equipe e pegar para desabafar. Não pode. Não pode. 5 vezes não pode. Tem que falar com outro líder, entendeu? Que tem o mesmo problema. Porque se você se abre para uma pessoa da sua equipe,
existe uma quebra ali de... Não funciona, sabe? Precisa ter um certo cuidado com as coisas que conta, né? Para a equipe. Claro, você pode ser amigo da sua equipe, tudo, mas não para falar de problemas da liderança, não para reclamar de outro profissional, por exemplo. Que sabe? acontece muito, né? Isso aí é um erro clássico. E não pode, não pode, não pode. Então, se a gente está caminhando num grupo junto, a gente pode trocar esse tipo de informação. Normalmente, a dúvida de um é a dúvida de várias pessoas, né? Sim. E você pode atingir mais pessoas, né? Não só Sim. na sua cidade. O online hoje tem um leque de possibilidades, né? Sim, é isso que eu vejo também. Eu vejo que tem muita gente, assim, que me procura, às vezes no próprio Instagram, sabe? E fala, Selma, eu queria, né? Mas é individual, não dá por questão de agenda, tal, alguma coisa. Então, se a gente tem um grupo que as aulas ficam gravadas, a pessoa não conseguiu entrar, vê depois, sabe? Sim. Mas tem ali um suporte, pode mandar mensagem no WhatsApp, perguntar. Então, eu quero que isso daí cresça, minha escola de liderança, quero que vai cresça. crescer. Tenho projetos também com escolas, né? O ano passado eu fiz um projeto para a prefeitura, treinei as coordenadoras, esse ano parece que eles querem que eu faça para as professoras. O professor é um líder, né? Na sala de aula. E, assim, é muito diferente ele chegar para um aluno e falar assim, você tirou você errou isso. Do que ele falar assim, na Alemanha é assim, o professor chegava pro meu filho e falava assim, você acertou isso, isso daqui você errou, você pode melhorar, você pode aprender, você já tinha aprendido isso aqui, que você acertou. Então, é totalmente diferente na autoestima da criança, né? Sim. Essas técnicas parecem, sim, simples, mas faz diferença, porque as crianças, elas são sementes que a gente tá, né? A gente planta para depois colher, né? Sim, é isso aí. Obrigada, Nath. Muito obrigada por me dar a oportunidade de falar da mentoria. É uma coisa que eu tenho no meu coração, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, Selma. Antes da gente encerrar, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Também a Kellen Souza Boutique. A Kellen que faz chinelos, sandálias, né? Eu falo chinelo de luxo. A gente sai de Havaiana, mas sai no luxo. Muito chique. Também quero agradecer a Thaís Balbino, a Thaís que é da empresa Marte, uma empresa de viagem de turismo, que é para mulheres, focada aí para mulheres. Então, se você tem interesse, entre em contato com a Marte. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Amarte Viagens. Uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Amarte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Amarte é viver experiências que transformam a sua vida. Selma, gratidão
por você estar aqui no nosso podcast, por falar sobre esse assunto, né? Sobre liderança, sobre burnout, contar também um pouquinho da sua história. Deixe novamente o seu arroba pro pessoal de casa. Sim. Obrigada, Nath. Eu que te agradeço. Nossa, eu gostei muito de te conhecer. Eu que Tenho certeza que a agradeço. gente vai fazer ainda muitas coisas juntas. Vamos sim. Olha, então, o meu Instagram é @selmaeucadre, Selma com S, Eucadre, ELKADRE. E eu quero, assim, deixar uma última palavra aqui. Posso, Nath? Pode. Se você é líder ou colaborador, ou você trabalha numa empresa, seja onde for que você esteja, saiba que as suas palavras, as suas ações têm efeito no outro. E esse efeito pode ser positivo ou negativo. Então, eu falo que a palavra constrói ou destrói, né? E saiba que você não está sozinho. Essa questão da inteligência emocional, ela pode ser treinada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida. E você pode viver uma vida mais leve em todos os seus relacionamentos, não só no trabalho, porque as coisas que a gente estuda, que a gente faz, ela serve para tudo. Você pode aplicar com a sua família, com o seu marido, com o seu filho, com a sua mulher, né? Com o seu colega de trabalho, com o seu chefe. Então, assim, não precisa ficar sofrendo, sabe? Vai atrás de resolver seus problemas e de ter uma vida mais tranquila, porque a saúde, ela tem que ser em primeiro lugar. A gente só consegue ajudar os outros se a gente estiver bem. Selma, gratidão novamente por você estar aqui no Natcast. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Natcast.